Olá, pessoal! Estamos iniciando agora o episódio número 4 do Compartilha Cast. Eu sou a Priscila Bercó, host desse podcast. Ao meu lado eu tenho Vivian Castanheda, minha parceira, minha amiga de bancada e também host desse podcast. Estamos iniciando o episódio 4, como eu disse, e o tema de hoje é Até que Enfim, a vida dentro e fora da caixa. Vamos falar de educação, sustentabilidade, socioambiental e história. É isso mesmo. Antes de apresentar a nossa convidada de hoje, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, peço que se inscreva, acione o sininho e dê um like para nos ajudar a continuar trazendo esse tipo de conteúdo e distribuindo esse conteúdo para mais pessoas aqui do nosso canal. Eu vou apresentar a nossa convidada. Muito bom dia, muito boa tarde, boa noite. Não sei que horas que vocês estarão assistindo, ouvindo a gente. Nós estamos com a Paula Mazzola. Paula Mazzola é a sobrinha tataraneta do Euclides da Cunha. Pois é, Euclides da Cunha dos Sertões. Ela também é autora da trilogia Até que Enfim para crianças de todas as idades. Escritora com artigos publicados em revistas, com a revistinha da Gol e Jornal para Jovens, o Joca. Ela também é pedagoga com especialização em criança e natureza. Ela também faz consultoria de projeto socioambiental. Criadora da ferramenta social Piquenique, aplicada em diversas comunidades, conectando investidores, iniciativas e ações de impacto pelo Brasil. Ela é especializada em psicopedagogia clínica, arte-terapia e ecoterapia. Ela também é cofacilitadora de U-Lab, Teoria U e abordagem Saminiato de Educação Infantil, comunicadora, tem participação e experiência em diversos cursos, fóruns e conferências nacionais e internacionais de educação que complementam o seu perfil. Também é design de sustentabilidade e regeneração. Uau, que grande, que maravilhoso currículo! E as suas áreas de atuação hoje é desenvolvimento de projetos educacionais e socioambientais relacionados à sustentabilidade, consultoria pedagógica em capacitação profissional. Seja muito bem-vinda, Paula Mazzola, muito bem-vinda ao nosso Compartilha Cast. Eu que agradeço, né, o convite de vocês e poder compartilhar um pouquinho da minha história aqui no Compartilha Cast. Estou me sentindo honrada de estar aqui. Muito obrigada, Paula. É um prazer te receber. Prazer inenarrável, vou dizer assim. Eu conheci a Paula por conta do projeto do livro Que a Vida Ensina Compartilha-se, o volume 2, que será lançado em dezembro. Vocês aguardem, não fiquem tanto ansiosos assim. E, por uma grande surpresa, na ocasião, meu marido tinha acabado de ler o livro Os Sertões, do Euclides da Cunha, e daí, quando eu recebi seu telefonema, eu falei, meu Deus do céu, que o universo está me mandando, né? Que presente é esse? Então, eu tô aqui muito lisonjeada de agora estar presencialmente te conhecendo e conhecendo um pouquinho da sua história. Que interessante saber disso, Paula. Eu, como escritora do projeto Compartilha-se, não sabia desse episódio. E legal saber que você tem essa vontade de escrever sobre o seu tio tataravô. Nos conta, então, como que tudo isso começou e se existe alguma relação com Euclides da Cunha para seguir nessa linhagem da família. Bom, não é bem assim, né? Mas eu aproveito a fama nesse momento. Tem que aproveitar, né? Nesse momento, né? É muito bom, né? Ele foi uma pessoa muito especial pro Brasil, né? E para toda a história que a gente tem. Então, ele foi o único irmão da minha tataravó. E como é sabido, ele e o filho dele, que seriam o único herdeiro dele, foram assassinados pelo marido da amante, né? Da esposa dele, né, na época. E então, a única parte viva que a gente ainda carrega parte do DNA dele. Então, é a minha família. Então, a gente tem que aproveitar esse momento. Mas, no meu caso, a parte de escritora não foi por acaso, foi um momento mais natural, orgânico e mágico, né? Eu sempre escrevi para artigos de fora,
Escrevia muito diário, né, de criança, mas eu nunca imaginei que algum dia fosse tornar um livro, né? Então, quando eu comecei a escrever meu primeiro livro, foi muito natural, né? E eu não imaginava que esse livro fosse ser o primeiro livro de uma trilogia, né? Olha que legal. E por conta do Euclides, né, vocês eram, como que eu posso dizer? Vocês eram estimulados para poder também continuar? Alguém falava alguma coisa ou ninguém na família tocava muito sobre esse assunto, Paula? A minha mãe, principalmente, ela faleceu faz 1 ano, né? Mas ela guarda de família, né? De uma tia dela, não sei se é tia ou se é tia-avó. É um caderno em que contava a história de como a família recebeu a notícia da morte dele. Inclusive, ela saiu em 2020, nos 100 anos de 2019. Nos 100 anos da morte dele, teve a Flip, lá de Paraty, fez uma homenagem a ele, e minha mãe saiu na capa do Estadão para contar essa história desse livro dessa minha tia tataravó, ou tia bisavó, eu não sei o que é bem quem era, né? Mas a minha mãe sempre quis trazer esse legado e manter vivo isso, porque ela queria dizer que ele tem família, né? Sim, então, claro. Era uma coisa muito especial. Ela acabou fazendo livros até para os meus filhos, contando toda essa história e trazendo fotos, trazendo toda a documentação que comprova isso, da nossa origem. Claro, né? claro. E eu vi, né, nos bastidores, a gente teve o prazer de ter acesso a isso. Eu vi, né, que aquele livrinho que ela escreveu, a sua mãe reproduziu, colocou num livro maior. Muito interessante essa história. Naquela época, eles escreviam tudo muito junto, né? Parecia que não tinha espaço entre as palavras. Então, é impossível. Se a gente tenta ler, é muito difícil. Minha mãe ficou com lupa tentando decifrar, organizar toda a escrita. E ela fez um trabalho maravilhoso que vai perpetuar para sempre, né? E você não vai deixar morrer. Em breve, você vai contar pra gente aí, né? Porque foi onde tudo começou, até a nossa amizade, né, Paula? Exatamente. Ainda honrar aí todo o esforço da minha mãe nesse sentido e trazer isso daí que eu acho que é importante para toda a história do Brasil. Eu vi que você mostrou no livro que sua mãe fez, tem até a cópia do caderninho. Esse caderninho existe. Guardado a 7 chaves, né? Isso eu não conto onde está. Muito bom. E, Paula, me conta, já que você falou que então começou a escrevia em jornal e escrevia, né, alguns artigos no diário. Como que começou essa trilogia, né, do Até que Enfim? Como que veio essa história, já que você disse, não foi muito do Euclides, mas eu acho que, no fundo, ele manda aí algumas boas energias para você. Com certeza, porque tem muito detalhe. Eu acho que tem um jeito de escrita que talvez tenha alguma coisa assim, uma característica, talvez, né? Sim. Mas eu sou pedagoga, né? E sou especializada em criança e natureza, toda essa parte ligada com a natureza. E com isso, para mim, a infância, a criança, despertar a criança que existe dentro da gente é a coisa mais importante para a gente poder trazer harmonia para o mundo, né? Eu acho que a criança é o principal semeador de transformação que a gente pode ter no mundo, porque todo mundo tem essa fonte criativa dentro de si, né? Então, com isso, eu tive uma infância privilegiada de poder viver no sítio dos meus avós. Eles moravam, eu tenho também parte do meu DNA por lado de pai, não pelo lado da mãe, eu tenho indígenas, então eu tenho esse contato com a terra muito vivo muito forte, ainda, né? e forte. Presente. A minha avó era extremamente, de cuidar da terra, de trazer essa questão do orgânico e tudo. Então, eu cresci tendo o privilégio de tirar leite da vaca, de entender como que era, de onde vinha o ovo, de plantar na horta. Então, tinha todo esse momento, assim.
E com isso comecei a querer escrever para as crianças, para que pudesse trazer para elas uma forma de avivar essa criança, né? Ou delas viverem e entenderem de uma forma, né, lúdica, como que é realmente ser criança, né? E aí comecei escrevendo o livro contando a história do sítio dos meus avós, que inclusive o nome é Até que Enfim, escrito assim. Que legal. Todo, era, né? Até que Enfim. Até que Enfim. Escrito tudo errado, né? Tipo, juntinho, Sim. gramaticamente incorreto, né? De se escrever, mas era o nome do sítio mesmo, deles, né? E significava um suspiro, assim, tipo, eles tentaram comprar por tantos anos essa terra. Representava que essa representava, conquista, tipo, esse suspiro. Até que enfim, conseguimos, né? Então, é o nome do livro. E aí conta a história mesmo dela, da sensação da gente pisar na lama, da sensação da gente caminhar ou então brincar, ter liberdade para as brincadeiras mesmo, né? E para o imaginário infantil. E aí foi muito interessante, porque enquanto eu escrevia, eu estava no desenrolar da história, me veio a ideia de colocar personagens no livro com os bichinhos. Então, com isso, ela virou... os livros viraram uma fábula também, né? E tem muita metáfora. Então, é um livro que é com uma linguagem que não é infantil, apesar da carinha dele ser infantil, mas é para avivar a criança de todas as idades, que é o que eu falo. Para a gente poder trazer melhor a nossa criança interior e ela sentir tudo isso que você fala, essa fábula, esse pisar na lama, é isso que você quis? Isso. No caso da história, né, além do sítio dos avós que mostra essa parte, tem uma hora que ela recebe do avô uma caixa de madeira para colocar insetos vivos e cuidando deles. E até aí era real. E aí ela coloca os bichinhos lá dentro, pinta a caixa de cor-de-rosa. Isso não foi real, mas é um momento de transição para um mundo imaginário, né? Sim. E aí ela vai fazer um piquenique e acaba distraindo com as nuvens, tudo, e ela dorme. Na hora que ela dorme e ela acorda, ela é uma lagarta dentro da caixa. E para ela se transformar e sair pela fresta aberta, que ela mesma deixou quando ela era menina, na caixa ela teria que se transformar. E aí cada bichinho ali representa alguém que realmente ajuda a gente. Então tem muita questão da amizade, né? E também uma parte nossa. Então, por exemplo, a cigarra é a nossa voz interior, mas traz também a história da cigarra, em que ela tinha vergonha de cantar. A abelha é alquimista, né? Que transforma o pólen em mel. Então, ela tem um lado da alquimia. Cada um. A aranha é a tecedora da sua própria história. Você conseguir enxergar também, fazer a teia e enxergar a situação de diversos ângulos. Meu então, Deus, vai trazendo muita questão disso. A lagarta, né, que era ela mesma, no momento de que a lagarta só come, né, como animal, então ela estava em busca de alimento, né, e o que alimenta a gente, né, então tem todo um lado invisível, vamos dizer assim, que está por trás disso, mistério, essa história, então... Tem um mistério e tem... tudo relacionado à criança, mas, ao mesmo tempo, uma vivência dela, né? Sim. É o momento de trazer também para o adulto esse imaginário e aí, com isso, reavivar a criança dele. Interior. Porque é um momento que ele ou tá lendo para a criança ou tá lendo para ele mesmo, né? É a forma que eu consegui, talvez... dar um ganchinho ali para que eles possam... para refletir, né? E voltar, resgatar essa vivência interior como criança, né? Para acessar o lado criativo, acessar as coisas boas que nós vivemos quando criança, né? Exatamente. A minha bandeira vai para trazer harmonia para o mundo, né? Então, quando a gente pensa nessa desarmonia que a gente vive, ou né, essa crise ecológica que a gente tem, ou na questão, né, de desconexão e dessa parte que separa a gente, né? Quando a gente não se vê como um todo.
eu costumo dizer que isso começa na infância mesmo, né? Porque a própria palavra, etimologicamente falando, infância, quer dizer aquele que não pode falar, né? Sim, então, como que a gente pode acessar nossa infância se a gente não pode falar? Então, eu faço o contraposto com a criança, né? Porque a criança é criar, né? É criação. Então, é a nossa fonte criativa mesmo que está dentro da gente. Então, quando eu falo em acessar a criança, eu busco não acessar a infância, porque teve pessoas que não tiveram uma infância tão boa ou tão, né? Então, mas a criança, que é a nossa essência, que está lá dentro mesmo, é pura, tá lá, e todo mundo tem, né? Então, é isso que eu tento trazer. Essa leitura, eu posso dizer que é uma grande terapia. Eu acredito que sim, viu? E tô tendo bastante feedback positivo sobre isso. Porque, como na minha história, até conto no meu livro, né, no volume 1, depois continua no volume 2, eu trabalho muito a minha criança. Então, eu tô muito ansiosa para ler logo esses livros, porque eu tenho certeza que vai me ajudar muito, viu, Paula? Muito obrigada. Eu espero que sim. Acredito que sim também. Muito obrigada por essa contribuição linda, né? Que eu acho que vai ajudar muita gente também, né? E jovens também, né? Adolescentes, né? A despertar, né? Essa fase. Mas a criança, ela tem toda essa questão de alegria, de criatividade, de vontade, de energia. E por que não conectar de novo e tentar ajudar essa criança que teve a infância tão desafiadora a trazer para esse adulto novas possibilidades, que eu acredito que hoje a gente tem buscado muito isso, né? Exatamente. Exato. Muito, é fantástico. E, inclusive, interessantíssimo. Você falou sobre a questão do adolescente, né? Sim. Então, o segundo livro já continua. Então, a Clarinha, que é o nome da personagem principal, ela cresce, ela é adolescente. E aí continua a história da onde parou do primeiro, né? Com a história da Clarinha crescendo até o momento dela ficar já quase adulta. E também o sonho, que é o momento da borboleta. No segundo livro, a borboleta já está voando fora da caixa. Né? Não vou contar tudo o que acontece no primeiro, até ela se transformar na borboleta, que demora um pouco. Sem spoiler, hein? Mas o segundo, a borboleta já está voando livre, fora da caixa. Mas ela acaba descobrindo que o mundo fora da caixa não era assim tão cor-de-rosa como ela imaginava, né? Então, é um momento em que ela tem que aprender realmente o que é a realidade, né? E não é mais aquela caixa cor-de-rosa. Sim. Então, isso é no segundo. E no terceiro, a Clara já é adulta. E também tem todos os momentos em que trabalha essa questão de momentos da vida que a gente vai passando, né? E no caso do sonho, que também continua, né? Na borboleta, ela tá voando já feliz, já tinha aprendido tudo que não era tão cor-de-rosa no segundo, né? Mas por conta de um veneno que veio de um pulverizador de um país distante, né? Os insetos não podiam polinizar. Então, é o caso do nosso momento da pandemia, em que ela tem que voltar de volta ela volta para a caixa de volta, que a caixa está vazia, não tem mais nenhum dos amigos dela, e a caixa está toda abandonada, e ela precisa voltar para poder se proteger, né? Então, é interessante. Super. E é divertido, porque os bichinhos também usam máscara. Então, olha só que bacana. E as ilustrações do livro foram feitas pela Patrícia Sper. Ela é uma artista de verdade. E é uma coisa à parte, né? Porque são maravilhosas e foram crescendo junto com o livro. E linda a capa também do livro, as ilustrações. Você comentou que ele é bem ilustrativo. É tudo feito com aquarela. Lindo trabalho. Impressionante o trabalho dela. Tô curiosa também para poder ler toda a história e acompanhar. E o mais interessante é esse link que você fez, né? No final, né? No terceiro livro, de linkar com um marco, né, da humanidade, né, com a pandemia que aconteceu, que serviu de muitos ensinamentos, muitas coisas que a gente passou, e fazer esse link é algo que é realmente marcante, porque a gente não sabe, as outras gerações, né, o que vão passar, como que vão passar, então eu acredito que pode ajudar também todo mundo nesse sentido, né? Com certeza. Essa mensagem. Não, vai ajudar
em todos os momentos, desde a criança e até o nosso momento atual. Exato. Incluindo a questão socioambiental, incluindo tudo, né? Não só a parte emocional, mas o mundo no geral, né, Paula? A mensagem que eu tento trazer nos livros é justamente isso, né? A questão de morte. Né? Um assunto que é tão delicado, mas tão presente na vida de todo mundo, e então a certeza que nós todos vamos passar um dia, né? Sim. Então, mas não é só a morte física, né, de uma pessoa, mas também no livro tem muito, conta bastante disso. A vida não é assim tão cor-de-rosa. E ao mesmo tempo mortes de ideais, morte de projeto, morte de um relacionamento. Então, e eu tento trazer durante todo esse processo de que morte não existe, né? A gente só muda a forma. E a borboleta é o maior... A transformação. A transformação, a metamorfose é o maior exemplo disso, né? Porque, como lagarta, ela tem que morrer, né? E a gente não pode nem, vendo o sofrimento da lagarta, ir lá e cortar ali o casulo que está se formando, porque a gente acaba matando uma borboleta, né? E cada metamorfose que nós vivemos, a gente passa por uma dor, né? Então, ele traz essa fábula, como você falou, né? De mostrar um pouco esse lado, né? Da gente entender que é um processo. Tem que passar por esse processo. Tem coisas na vida, né? Situações que a gente não pode mudar. Sim. E tem que passar e aceitar, né? E tem situações que a gente pode. Então, isso também traz no livro ferramentas para que a gente possa mudar aquilo que a gente não pode, né? Claro. Então, que nada é impossível e que... Aceitar. Sem tanta expectativa e sem tanta dor, né, Paula? Que esse é até um dos intuitos nossos aqui, meu e da Priscila, do Compartilha Cast, que é trazer esses erros, acertos, desafios, para que todas as pessoas que estejam nos ouvindo ou nos assistindo entendam que isso faz parte da vida. Mas se a gente conseguir ter mais leveza e conseguir aceitar todo esse processo, ele vai ser mais fácil de passar. Então, a gente está aqui contando histórias reais para que as pessoas possam, com as nossas histórias, inspirar a história delas, né? Que bom. Eu fico muito feliz, né, que a gente está cada vez mais conseguindo fazer acessando isso. Levar a informação, né? O mundo hoje é informação, né? E rápida. Muito. E o mais gostoso é que a gente se conecta. Quando a gente está na mesma energia, quando a gente está no mesmo propósito, a gente conhece pessoas. E daí pessoas que só complementam o nosso propósito, né? Que esse propósito de compartilhar, meu e da Pri, né? Vem justamente igual ao seu, de poder ajudar pessoas e inspirar pessoas e histórias. Exato. E nós, olhando o seu currículo também, Paula, nós percebemos que você tem um trabalho muito forte também com consultoria, né? Uma consultoria, você tem uma aceleradora de iniciativas sociais, correto? Como que funciona esse trabalho que você faz de consultoria? Então, a Astera é uma empresa que eu sou sócia fundadora, né? É uma empresa de consultoria e idealização de projetos socioambientais, com foco em potencializar as ações de iniciativas ou investimentos de impacto, né, para a regeneração do planeta. Então, o que acabo fazendo sempre é um percurso em que ofereço oportunidades de aprendizagens, né? E para poder trazendo tanto no campo socioambiental como da educação, né? Para tentar trazer essa educação com qualidade, uma educação, vamos dizer assim, eu acho que é com e na natureza e não sobre natureza. É você se sentir integrado com o todo, é você ter essa conscientização desse novo paradigma que existe agora, que é mais holístico, mais colaborativo, né? Mais inclusivo e um convívio mais em harmonia mesmo. É despertar o senso do protagonismo das pessoas, né? E das iniciativas sociais também, né? Para que a gente possa manifestar o nosso papel na sociedade de forma ativa, sendo quem a gente é, espontâneo, né? E autêntico. E colocar os seus dons e talentos para o mundo. Então, eu acabei criando uma metodologia que é chamada Piquenique,
Que nada mais é. Que você até conta no livro, né? Como você citou agora um pouquinho. Piquenique na minha vida faz parte, é corriqueiro, né? Piquenique para mim representa isso, é universal, é simples, tem simplicidade, é viável, é você sentar todos compartilhar, né? No mesmo ambiente. No mesmo ambiente, e o compartilhar nesse sentido, a gente tem tanta em abundância, então a gente pode compartilhar no mesmo ambiente, sendo cada um quem é, né? E não é nivelar todo mundo igual, mas sim que cada um pode contribuir com o que pode contribuir, né? Então, essa é a intenção. Mas o piquenique é uma sigla de participação integrada e de convívio entre natureza, o indivíduo e o coletivo. Então, é piquenique. Que legal. E eu trago essa questão do convívio. O conviver eu prefiro do que incluir. Sim. Incluir eu vejo que é você pegar de fora e colocar dentro. E conviver, você convive com quem for, né? De todos os modos, né? Todos os modos. E a sua aceleradora, ela faz um mix de educação e também tudo relacionado à natureza, socioambiental. Isso. E a questão da educação é sempre trazendo essa conexão do indivíduo, né? Tanto do indivíduo como o coletivo, como para a sociedade, né? Tipo, eu, o outro e os outros, né? De uma forma em que se conecte com a sua própria natureza. Porque, inclusive, os projetos sociais, ONGs que eu passo, muitas delas ainda estão no nível assistencialista e a gente tenta trazer isso para uma forma mais sustentável. Então, eu tento, de uma forma... É uma transformação, né? Não deixa de ser uma transformação da borboleta. Eu falo que eu sou uma alquimista social e eu já sempre... acabo usando ou pegando, trazendo junto o que já existe, para poder dar uma visibilidade maior para o propósito que a gente está querendo impactar. Então, é um momento de união mesmo, porque eu realmente eu entendo o contexto e consigo fazer essa junção, né? E o piquenique é a desculpa para que tá todo mundo junto e poder compartilhar numa celebração, né? E é interessante isso, Paula, porque o que eu percebo quando você fala, e até fico toda arrepiada, o quanto é essa questão da educação, porque eu acredito que a gente só vai ter um mundo melhor com educação e transformando essa educação também na questão socioambiental. Porque é justamente para que as pessoas percebam que isso, o mundo, somos nós, e que se a gente não contribuir com o mundo não vai contribuir com a gente. Então, se cada um fizer o pouquinho, né, a sua parte, eu tenho certeza que o mundo vai ter muitas borboletas para que a gente possa realmente poder, imagina, cada um, né, de nós fazendo a sua parte, né, o seu pouquinho, o seu propósito é transformar mesmo o mundo. Que legal. É transformador, com muito certeza. E a gente, é interessante porque muitos jovens, hoje a gente já vê uma atitude diferente em jovens, né? Que até na forma de consumir produtos, né? Você vê jovens que não querem ter carro, não querem ter posse, eles preferem usar o Uber, o serviço, preferem não comprar ou não consumir um produto que é testado em animal. A minha sobrinha de 16 anos, então você já 18 anos, a gente já felizmente consegue ver esse movimento acontecer nos jovens, né? Nessa nova geração, e que com certeza vai refletir lá na frente e vai refletir muito no consumo. Eu imagino que daqui 50 anos o consumo ele vai ser muito diferente do que é hoje, né? Os especialistas já dizem que daqui 50 anos, pelo menos aqueles que vão estudar lá em Los Angeles, né? Já falam muito sobre o serviço de aluguel de tudo, né? Que daqui 50 anos você, para ter sustentabilidade, além do carro, você vai ter o aluguel de imóveis, você vai ter aluguel de todos os serviços, praticamente, né? Você não vai consumir mais e não vai ter posses. Então, vai ser muito diferente. E isso traz todo esse tema, né? Socioambiental, sustentabilidade. Educação, que é muito presente, né? E eu gosto muito, por exemplo, de finanças, né? E eu tenho um lado que eu gosto de ajudar pessoas, principalmente os jovens mais carentes, que não têm tanto acesso à informação, a
ter um esclarecimento de como administrar dinheiro, administrar suas finanças, ajudar os pais. Isso é super importante, é imprescindível. Nessa consciência, exatamente, nessa consciência de como ter um melhor orçamento familiar. E aí você vê essa situação associada a esse tema que você está falando, né, socioambiental, como que a gente relaciona esses dois pontos, né, da educação financeira com a educação do consumo. Ou a educação de como jogar o lixo fora corretamente. Tudo isso, né? Tudo está ligado. E eu acredito que muitas escolas, né? Eu até tenho uma amiga que já faz um trabalho desse de inclusão dentro das escolas para justamente ser parte integrante da educação. E não só só vir isso através de ONGs ou outras oportunidades para que realmente os jovens, as crianças possam ter um acesso muito mais rápido, muito mais fácil, né? Então, isso é muito legal. E legal que vocês fazem esse trabalho, né? Que já vai estar... As escolas, hoje em dia, estão tendo que mudar, porque os jovens já estão vindo prontos. E é o futuro, né? Eles que são o futuro. Então, a gente também acompanhar e a educação precisa ser transformada. Sim. Exato. Não, e para ontem, né? A nossa educação precisa porque está muito atrasada. E o que eu percebo também, acompanhando esses jovens, é que já vem isso deles. Como eu disse, né? Até atrapalhei a Pri falando, desculpa. Foi que a minha sobrinha, ela tem 16 anos e ela, desde os 8 anos, não come carne por vontade própria. E ela tem toda essa questão de animais, de não usar produtos que testam em animais. Então, isso vem já mesmo dessa cabeça que eles estão buscando ter uma diferença no nosso mundo. Né? Uma visão sustentável. Sim. Né? Uma conduta também, né? Além da visão. A natureza regenera sozinha, né? Se a gente não atrapalhar. E a gente também tem natureza dentro da gente, então a gente também tem capacidade de se regenerar. Exatamente. E aprender com essa turma aí que tá chegando. Sim, com certeza. Como a gente aprende, né? Muito. E Paula, aproveitando, né, que a gente falou tanto de compartilhar com o mundo, compartilhar a educação socioambiental, eu queria que você encerrasse para a gente esse bate-papo delicioso com uma mensagem que você queira compartilhar, né? Qual é o legado que você quer deixar aí para todos nós? Bom, como legado, eu desejo poder semear a transformação, né, do ser novo para esse novo paradigma aí de harmonia, amor e gratidão. E eu acho que a arte de viver resume na simplicidade e no senso de unicidade com o todo, para que possamos expressar de forma ativa e verdadeira, né, a essência de quem a gente realmente é. Então, eu acredito que somos cada um e, ao mesmo tempo, somos todos um. Né? E a mensagem que eu deixo é que a sua presença faz, sim, a diferença. Com certeza. Como faz? Quanto aprendizado que a gente teve aqui, né? Muito. Quanta iniciativa legal que você teve. E até interessante trazer uma coisa que ontem, né, conversando, a gente montando o roteiro, eu estava falando com meu marido, né, de toda a história, retomando os sertões, e ele é apaixonado pela escrita do Euclides, e até ele me mostrou, ele falou, olha, eu li a primeira vez a versão do Euclides no papel, né, no livro, e agora, recentemente, ele leu, até trouxe o meu iPad aqui para mostrar, né, que esse livro que ele escreveu em 1901, hoje ele pode ser lido através da tecnologia, mas ele ainda é muito vivo e muito presente, né, com todo o seu diálogo, com toda a sua escrita. E o mais interessante é que ele fez essa conexão, né, desde aquela época, ele conectou você com a gente, porque foi graças a ele, você querendo continuar a história, né? Mostrando para o mundo que a família Euclides ainda existe, quer continuar. Então, foi muito gostoso ter você aqui com a gente, com toda essa história. Muito obrigada por essa oportunidade, né, de você trazer para a gente tanto conhecimento e tanta iniciativa, né? Então, do Euclides agora para o Até Que Enfim e um monte muitas de iniciativas, projetos, né? Muitas iniciativas assim relevantes, né, que fazem a diferença, como você falou, né? Cada um fazer sua parte, um pouquinho. E a gente consegue transformar o mundo, né? Essa sementinha aí da realidade que a gente vive, e cada um... Exato, exato. Parabéns pelo trabalho, eu que Paula. agradeço, a gente fica muito mais uma vez. Lisonjadas aqui de receber você, felizes mesmo. E também com essa conexão, né? A gente vai sair daqui fervendo de ideias, né? Que a gente já começou.
E realmente, né, essa conexão e que o Euclides possa te inspirar cada vez mais e não parar só no Até que Enfim, que você já continuar. já tem um saindo aí. Ah, é? Que Mas legal. é outro, aí é para adultos. Legal, legal. Muito bom. Então, a gente queria aqui finalizar agradecendo mais uma vez, agradecendo ao Espaço AD Sampa, né, o SampaCast, de ter nos proporcionado mais uma vez essa oportunidade. Todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo ou nos assistindo, muito obrigada. Muito obrigado, pessoal. Quem está aí assistindo no YouTube, quem está ouvindo no Spotify, agradeço a todos, a audiência de todos e a Paula também por sua presença, por estar aqui conosco nessa tarde tão especial. Obrigado. Muito obrigada, também. Paula. Obrigada. E só para a gente finalizar, como as pessoas conseguem chegar até você? Quais são os seus contatos? Tem o site que está sendo atualizado, mas é www.astera.com.br. Tem também no Instagram, Paula_Mazola, com 2 Es e um L só. E tem o Até que Enfim .livros também no Instagram, em que conta bastante, é uma conta bem ativa aí, que fala dos livros também. E que é onde o pessoal pode comprar, né? Exatamente. Ó. Não, pode comprar também nas livrarias. Nas livrarias? Ótimo, maravilhoso. Ótimo. Então é isso. Muito obrigada, Paula. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, não esquece de se inscrever, ativar o sininho, dar um like, porque só com isso que a gente consegue fazer com que esse conteúdo chegue em mais lugares. Muito obrigada e até o próximo episódio. Muito obrigado.